Tudo bem. Vamos agora para o texto, 2 Coríntios 5, no mesmo livro ou carta, 2 Coríntios 5, vamos meditar do verso 11 ao 17. Falando sobre aqui, o sacrifício de Cristo, hoje a Santa Ceia. Senhor nosso Deus e Pai, fale aos nossos corações, ó Pai, por meio dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Ó Deus, hoje é o dia em que nós fazemos memorial da morte de Cristo por nós, que morreu pelos nossos pecados, ó Pai. Então, que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade, que essa palavra, conforme o Senhor me mostrou, me deu discernimento, possa ser ministrada ao coração de cada irmão, em nome de Jesus, para a edificação. Amém. Graças a Deus. Então, 2 Coríntios 5, do 11 em diante. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, igreja? Pode ser assim. Então, esse trecho aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, nesse trecho, ele começa falando sobre o temor do Senhor, no versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor. Quer dizer, Paulo ele sabia, conhecia o temor do Senhor. Como é que está na versão do irmão? 11. Só a primeira parte. Portanto, compreender o que significa temer ao Senhor. Exatamente. Então, quer dizer, eles compreendiam, Paulo e seus homens, o que era temer a Deus. O que era e o que é para nós hoje, Ele conhecia o temor de Deus. Então, essa palavra é muito profunda, porque nem todos compreendem o temor de Deus, nem todos têm o temor de Deus. E nós sabemos que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele também fala sobre o seu apostolado. Ele dirige-se a uma igreja que pessoas na igreja de Corinto estavam o acusando, Então Paulo também faz uma defesa do seu apostolado. Paulo ele fala coisas profundas e ele deixa o ministério dele para os coríntios aberto para que eles avaliassem quem ele era, se ele era de fato um apóstolo ou não. Então, é por isso que ele disse: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos, quer dizer, nós conduzimos, nós convencemos, nós influenciamos os homens, e somos cabalmente, ou seja, completamente conhecidos por Deus. Quer dizer, qual era o ministério do apóstolo Paulo? A finalidade: levar os homens a Deus, a Cristo, E ele disse que o Senhor, conhecia eles. Aqui, irmãos, é uma clareza, é uma transparência muito clara de um ministério que não tinha nada para esconder. É Paulo falando sobre isso. Nós compreendemos o temor de Deus,
nós levamos os homens a Deus e Deus nos conhece, não é? E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Eu espero que vocês, coríntios, reconheçam o nosso ministério. Será que é todo mundo que pode falar isso? Não. Todo líder, seja pastor, seja, né, qualquer liderança. Será que qualquer um pode falar isso? Colocar diante de Deus e das pessoas? Em outras palavras, né, vou colocar aqui um acréscimo meu. O Senhor pode nos julgar, e vocês também, para que vocês vejam se há algo errado no nosso ministério, se nós estamos fazendo a obra de Deus ou não. Versículo 12: não vos recomendamos novamente a vós outros. Quer dizer, nós não estamos pedindo vocês para que tenham o reconhecimento nosso, não. Nós não estamos querendo ser reconhecidos assim, ou aplaudidos, não é? Por vocês, não é isso. Paulo deixa claro, nós não queremos, em outras palavras, conquistar vocês com esse tipo de intenção, que no caso é carnal, não é? Pelo contrário, verso 12 ainda, damos-vos ensejo, quer dizer, oportunidade de vos gloriardes por nossa causa. Quer dizer, nós estamos dando a oportunidade para vocês estarem se gloriando por nós. Para quê? Para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Para que vocês saibam responder àqueles que se gloriam na aparência externa e não naquilo que são realmente, não no coração. Então Paulo aqui, ele dá já uma mensagem muito profunda e muito clara, uma mensagem sem hipocrisia, não é? Nós estamos dando oportunidade para vocês, para que vocês estejam se gloriando em nós, e vocês possam assim, todos vocês estarem reconhecendo, não é? Para que vocês possam responder aos que se gloriam na aparência. Então, nós temos que saber, cada um tem que saber falar para aqueles que estão transvestidos de cristãos na obra de Deus e se gloriam na aparência, e não naquilo que são realmente, e não no coração. Porque a Bíblia fala que Deus olha para o coração, não para a aparência, já começa por aí. Então todo obreiro que se gloria na aparência, ele já está fora do padrão de Deus, não é? A gente tem que entender quem a gente é. Amém. E esses aqui na igreja de Corinto, canais falsos, né, homens de Deus, eles buscavam o quê? Glória aparente, interesse financeiro. Essa é a realidade. Então a igreja de Corinto foi fortemente atacada, né, por esse tipo de pessoa na igreja que se gloria na aparência, que preocupa-se com o externo e não o interno, que prepara o exterior e não o interior. Temos que vigiar com relação a isso. Verso 13: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Por que Paulo disse isso, né? Porque muitos julgavam Paulo como louco. Homens que faziam a obra de Deus como Paulo ali, como loucos, né? Então por isso que ele disse: se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Se o que Paulo fazia era uma loucura, era para Deus, porque na verdade não era uma loucura, era pela fé. E ele conservava-se em juízo, ele e os homens dele. Para quem? Para os irmãos, para a igreja. Olha quanta coisa Paulo fez
Quantas coisas estão registradas hoje na Bíblia que Paulo fez? Se são loucuras essas coisas, são para os que se perdem. Para nós é o poder de Deus. Como hoje aqui nós podemos ver. Quantas coisas Paulo fez? Estão na Bíblia. Não é? Paulo foi perseguido, Paulo apanhou, Paulo sofreu naufrágio. Nada disso parou Paulo. Por que nada disso parou Paulo? Nem o risco de morte, nem os açoites que ele sofreu. Nós sabemos disso. Ele foi chicoteado, ele foi caluniado, tentaram invalidar o apostolado dele, tentaram dar cabo da vida dele, mas por que antes de cumprir o seu ministério, ninguém conseguiu dar cabo da vida de Paulo, principalmente o diabo? Porque o Senhor Jesus disse que Paulo teria um ministério como teve, e que ele cumpriria o seu ministério. E conforme o Senhor disse a ele, ele fez. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Só o contexto para que vocês tenham uma noção. Capítulo 4, olha só aqui, ó. Verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então o contexto fala sobre isso. Paulo ele tinha o que falar, porque ele vivia. Quando alguém se levantava para tentar invalidar o seu ministério, ele podia falar da autenticidade do seu ministério, porque ele vivia. Então ele não tinha, assim, receio com relação a isso. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo diante dos homens e diante de Deus. A vida dele era uma carta aberta. Ele não tinha nada para esconder. Isso é importante, não é? A autenticidade apostólica do ministério de Paulo, não é? Verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange, né? Nos domina, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus ele morreu por todos, porque todos morreram. O que significa isso? O sacrifício de Cristo, ele é limitado ou ilimitado? É ilimitado, ele abrange todo ser. Exatamente. Ser humano, né? Quando fala, realmente a palavra todos aqui ao meu ver, embora haja interpretações diferentes, né? Mas a palavra aqui é de alcance universal, né? Ele morreu por todos, né? Por isso todos morreram. Por que todos morreram? Porque todos são transgressores, morreram em seus pecados. Ele não veio para morrer pelos nossos pecados, por isso todos morreram. Todos estão mortos espiritualmente pelos seus pecados e transgressões. Por isso ele veio. Agora o mais importante é o que está no versículo também 14. Não o mais, né? Tem a mesma importância, mas na sequência fala uma coisa muito forte, ó. Versículo de número 15, melhor dizendo: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Cristo ele veio para morrer por nós, para nos levar a Deus, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, para que nós vivamos por Ele. Amém. Não é? Como está aqui, ó.
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se ele morreu por nós, nós também temos que estar vivendo uma vida de mortificação constante para ele e por ele, porque ele fez isso por nós. Nós não podíamos, fazer nada. O que nós podíamos fazer? Nada. Se Cristo não viesse, por isso que ele veio. Não tinha nada para fazer, não tinha ninguém que ali pudesse fazer alguma coisa. Ninguém podia fazer nada pela humanidade. Por isso que Cristo, ele veio. Só ele podia fazer o que ele fez por nós, dando a sua vida por nós. Agora, para que esse sacrifício que ele fez tenha um alcance completo, para que ele possa estar nos alcançando completamente, nós temos que estar vivendo uma morte, uma vida de mortificação diária para ele. Tem que estar mortificando a carne todo dia. E ele é digníssimo de que nós façamos isso, porque ele, por nós, fez tudo. Então, irmãos, hoje é Santa Ceia, é dia do memorial. Fazer isso em memória de mim, disse ele. Ele nos amou de uma tão grande forma que morreu pelos nossos pecados. Olha só o que Cristo fez por nós. Nós que estávamos mortos em nossos delitos, transgressões, pecados, estávamos condenados por natureza pecaminosa. Mas aí veio, nós que herdamos o pecado de Adão, aí veio o segundo Adão. Veio o segundo Adão. O segundo Adão que restauraria todo o plano de Deus, que foi perdido por conta do homem lá no Éden. Ele veio, ele se propôs, ele cumpriu completamente a vontade do Pai, porque a vontade do Pai foi de que ele viesse como veio para morrer completamente pelos nossos pecados. Então, se tem uma coisa que o cristão não pode esquecer, não pode deixar de pensar, é em Cristo. Porque a cruz de Cristo é o ápice da Bíblia Sagrada, é o ponto culminante mais alto da Bíblia Sagrada, é o que determinou a história. O profetizado que veio para cumprir as profecias, e tudo que ele fez foi perfeito. Nós vamos encontrar, até porque somos pecadores todos nós, tirando Cristo dessa, nós vamos encontrar na vida de todos os homens, os mais consagrados a Deus, nós vamos encontrar na Bíblia erros, falhas, mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós só podemos ver uma coisa: um caráter perfeito, um caráter polido, um caráter santo absolutamente, daquele que não recuou em momento algum, nem no momento ali em que ele sentiu o peso maior da condenação e que por uma fração ali de segundos passou pela cabeça dele de não passar pelo sacrifício, mas foi uma questão que logo na sequência ele já demonstrou a submissão ao Pai. Nós sabemos disso, e tudo isso ele fez por nós. O seu sacrifício perfeito, o seu sacrifício sem defeito, para que nós agora vivamos não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. A ressurreição, E nós também temos a promessa de quê? De ressuscitarmos para que um dia sejamos semelhantes a Cristo, com um corpo sem pecado. Amém. O contexto aqui também fala sobre isso. Quer ver? Observe bem aqui, Paulo fala isso aqui principalmente olha aqui no versículo 14 do capítulo 4, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha agora o outro versículo
versículo, ó, capítulo 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Quer dizer, que tabernáculo é esse? O nosso corpo de pecado. Nós desejamos que o nosso corpo, que é um corpo de pecado, ele seja revestido pela vida, não é? Olha só o verso 4. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Que é mortal vai ser absorvido pela vida. Que vida é essa? A vida eterna. A vida eterna, que nós alcançaremos. Nós já estamos. A pessoa tem a vida eterna, a pessoa salva em si. Porém, o processo está em andamento. O mortal ainda vai ser transformado, revestido, absorvido pela vida. Isso vai acontecer. Então isso só pode acontecer por quê? Porque Jesus Cristo veio e nos deu essa condição. Essa condição de estarmos um dia com o Senhor para sempre. Então nós temos que ter tudo isso em mente. Olha só o que ele disse aqui no verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Capítulo 5, verso 16. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Quer dizer, nós não podemos avaliar as pessoas segundo os padrões do mundo. Então Paulo estava falando, né, com os coríntios. Isso foi o que ele estava dizendo ali, né, para a igreja de Corinto, como ele estamos falando hoje também, né? Ele ou a sua mensagem hoje nos falando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, antes da nossa conversão, nós tínhamos uma compreensão com relação às pessoas e a Cristo. Mas depois da conversão, a pessoa ela passa a avaliar diferente. Eu não posso olhar as pessoas do mundo como eu olhava antes. Hoje eu olho de uma perspectiva diferente. Porque antes eu avaliava segundo os conceitos do mundo que eu tinha. Agora hoje não. Hoje eu tenho que olhar as pessoas conforme a palavra. Antes eu conhecia Cristo, mas de uma forma assim, como que eu vou dizer, mais histórica, né? Mais da forma de como todo mundo conhece. Agora hoje não. Hoje, quando eu olho uma imagem de Cristo, quando eu vejo Cristo descrito por alguém, não é porque eu sou melhor não. Hoje eu sei discernir quem é Cristo. Não é qualquer história segundo os padrões do mundo que vai fazer minha cabeça. Porque antes eu conhecia Jesus de ouvir falar. Hoje ele mora no meu coração. E a Bíblia fala que hoje todo aquele que crê tem a mente de Cristo. Então você não conhece a Cristo pela fotografia, pela imagem, pela história unicamente. A história tem seu valor. Mas hoje todo cristão legítimo, ele conhece a Cristo porque Cristo foi revelado à sua alma. Então hoje quando alguém fala de Cristo e está errado, a pessoa diz assim, não é esse Jesus Cristo não. Quando a pessoa vem falar de Cristo de forma distorcida, a gente fala assim, não é bem assim não.
Não é? Jesus Cristo não é dessa forma que você está falando, porque a Bíblia diz assim, assim e assim. Por quê? Porque o cristão tem hoje o testemunho de Cristo imprimido no seu coração, na sua mente, pela pessoa do Espírito Santo, que foi dado a todo crente que obedece. Antes nós conhecíamos de uma forma relatada pelas pessoas, contada pelas pessoas. Hoje nós conhecemos o Senhor por estarmos com Ele, por andarmos com Ele, por vivermos com Ele, pela vida que Ele nos deu. Então não é aquele do madeiro que está lá pregado para muitos, né? Ele veio realmente e foi pregado, mas de lá foi tirado, de lá foi sepultado, de lá foi tirado pelo Senhor Deus, que o ressuscitou dos mortos no terceiro dia, como a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Não é? Por isso que fala aqui no verso 15, para nós não vivermos mais para nós mesmos, mas sim para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Amém? De fato, ele é poderoso, meu irmão. Ele tinha poderes para fazer ressuscitar pessoas que estavam mortas, né? Igual teve várias pessoas lá na época dele, com a autoridade que ele tinha, pediram ao Pai que junto aos céus, ele que fazia isso aí. Mas quem que intercedeu por ele? O Pai o ressuscitou entre os mortos. Exatamente. Deus o ressuscitou dentre os mortos. O próprio Deus. O próprio Pai. Então, esse é o ponto culminante da Bíblia Sagrada. Nós não conhecemos mais Jesus. Vocês já observaram uma pessoa que não... Até o irmão que está me perguntando, né? Eu não vou falar o nome porque não é o caso. Mas a diferença de uma religião para outra. E eu falei algumas coisas para o irmão. Porque muitas pessoas ainda conhecem o Senhor por tradição passada. E muitas dessas tradições, infelizmente, ou grande parte delas, essa grande parte está contrária ao que diz a Bíblia. Não é? Então a gente tem que vigiar, porque o mais importante para nós é o que está escrito, da forma de como está escrito. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão enganadas com religiões A, B, C, né? Ficam aí envolvidas com isso, e elas têm isso como uma coisa real para elas, sendo que não é uma coisa real, é uma coisa vã, infelizmente. Eu não estou aqui para hoje pregar criticando religião de ninguém, não. Mas nós temos que pregar contra as religiões sem vida, porque Jesus pregou contra essas pessoas de seu tempo. Os profetas, eles denunciaram segmentos errados do tempo deles. E para nós é da mesma forma. Então, se uma pessoa chegar perto de nós, por exemplo, e quisermos dar ali uma aula, ou quisermos ensinar muito, mas não tendo ela a verdadeira revelação de Cristo, isso vai conseguir nos influenciar? Porque para nós, o que manda não é a igreja que a pessoa faz parte dela em primeiro lugar, não é o grupo religioso ou a fama dele. Para nós, o que realmente determina o que vale é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, logo na sequência que Paulo disse, né, que não conhecia Cristo mais segundo a carne, né, e nem que, como está aqui no verso 16, conhecia ninguém mais segundo a carne, depois da sua experiência com Deus. Então, para nós hoje, para o cristão, não é uma experiência que ele recebeu de alguém, não é uma experiência que ele recebeu de uma tradição. Por quê? O versículo na sequência fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é,
as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, é assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não adianta a pessoa falar, não é uma formação acadêmica, não é falar, tem pessoa que se orgulha, né? Ah, eu sou da igreja tal, a nossa igreja ensina assim. Eu não estou dizendo para invalidar tudo que as igrejas ensinam, não. Mas para nós, não é a igreja diz assim, é a Bíblia diz assim. Para nós o que importa é o testemunho de Cristo no coração, na mente. Olha que versículo 17 que mata a questão. Então quem está em Cristo, o que ele vai fazer? Eu não li, mas se você for ver na sequência antes do capítulo 6, Paulo disse que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, para que nós levemos as pessoas que estão perdidas a Deus. E tem muita gente perdida, até mesmo no meio religioso. E quem vai levar essa gente perdida, tanto do mundo quanto também do meio religioso, a Deus? Nós, porque nós recebemos o ministério da reconciliação. Todo crente tem um desejo no coração, qual? De ver as pessoas que estão enganadas e as que não têm Cristo, essas pessoas que estão perdidas, tanto umas quanto as outras, elas se reconciliarem com Deus por meio da pregação verdadeira da palavra. Para que a pessoa possa receber o impacto e entender que não é a questão do tempo dela na religião A, B ou C, não é uma questão tradicional. Eu sei que até a tradição ela tem, não quer dizer com isso, né? Eu com isso não quero dizer que toda a tradição está invalidada e não vale nada não, porque a tradição ela tem a sua importância. Agora, a tradição que tem importância para nós é a tradição oriunda da palavra de Deus, a tradição dos apóstolos que eles ensinaram. É por isso que a gente tem que pegar as pessoas. Olha aqui, ó, não importa se você é da igreja A, B ou C, você tem que ser uma nova criatura. Se você não é uma nova criatura, não passou por essa transformação, infelizmente tudo que você aprendeu não vai poder colaborar para a sua salvação, para que você seja uma nova criatura ressuscitada espiritualmente por aquele que ressuscitou dentre os mortos. Porque quem não tem Jesus está o quê? Morto. A Bíblia fala sobre isso, morto espiritualmente. E Jesus veio também para ressuscitar os mortos espirituais, por meio de sua vida, do seu sacrifício e hoje do Espírito Santo. Então que nós falemos disso para as pessoas, que nós mostremos para as pessoas, porque tem pessoa que é até uma pessoa agradável, certo? E Paulo fala sobre isso aqui também, ó. Versículo de número 9 do capítulo 5, ó. É por isso que também nós esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Então, Paulo ele esforçava com seus companheiros para que eles fossem agradáveis aos irmãos. Mas tem como para Deus ser agradável e não ser bíblico? Não tem. Aí está a questão. É o ser agradável no Senhor. Então nós temos que falar para as pessoas essa questão. Amém, meus irmãos? Então, nós já vamos aqui começar a nossa ceia. Amém? Vou pedir o irmão Gelson que esteja aqui à frente. A Karina depois que ela virar a câmera aqui também, tá bom? Para nós já participarmos dessa celebração. Vamos orar aqui, né? Estender as nossas mãos. Pai, neste momento, nós vamos participar do pão que simboliza o corpo de Cristo e do vinho que simboliza o sangue. Que seja vida para nós. Nós, ó Pai, que cremos, como foi falado nesta noite, aquele que morreu e ressuscitou, morreu por nós e ressuscitou, para que nós, meu Pai, tivéssemos vida nele. E essa vida tem a ver também, meu Pai, com
o cumprimento do mandamento que é a Santa Ceia. Então nós consagramos, ó Pai, esses elementos, tanto o pão quanto o vinho ao Senhor, para que passem a ser elementos com poder salvífico, ó Pai, sobre a nossa vida, e elementos espirituais para que a nossa fé seja alimentada nesta noite, na esperança da vinda de Cristo, como Ele disse, para que nós fizéssemos isso até que Ele venha. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Os irmãos vão participar aí com vocês agora, né, da distribuição. Não preciso de falar nada, né, porque todo mundo já sabe, então é só pegar o pão, pegar o vinho, comece a fazer sua oração, faça a sua reflexão. Com certeza, da última Santa Ceia para essa, nós cometemos pecados, nós erramos, né, nós falhamos, mas o Senhor, que é tão misericordioso, Ele nos deu a oportunidade, né, desse mandamento que é a Santa Ceia, para que nós pudéssemos estar assim, nos redimindo, né, pelo sacrifício de Cristo e pelo poder salvífico, né, de perdão, de salvação, que está incluso também na Santa Ceia, amém? Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus e Pai, nós sabemos que pecamos, Senhor, falhamos por atos, pensamentos, ó Pai, palavras, mas sabemos também, meu Pai, que o Senhor em Cristo é quem nos justifica. É o sangue dele, meu Pai, que foi vertido, imaculado na cruz do Calvário, que purifica-nos do pecado. Então, ó Deus e Pai, nós pedimos-te perdão dos nossos pecados, para que nós, meu Pai, ceiemos diferentemente da igreja de Corinto, que estava ceando ali para condenação, até que Paulo, meu Pai, ele falou aos irmãos para que mudassem ali a forma daquela Santa Ceia, meu Pai, aquele espírito enganoso que estava na igreja de Corinto, onde eles ceiavam, meu Pai, ali, sem o discernimento do corpo e do sangue de Cristo. Por isso estavam ceando para condenação. Por isso havia pessoas fracas, doentes e morrendo. E nós não queremos ceiar para a nossa condenação, nós queremos ceiar, Pai, para a nossa salvação. Por isso pedimos-te perdão de todos os nossos pecados, para que, meu Pai, estejamos, pelo poder do sacrifício de Cristo, aptos, ó Pai, cada um a comer e beber para a sua salvação. É assim que nós pedimos-te perdão, ó Pai, pelos nossos pecados cometidos, tanto os pecados que nós temos cometido contra o Senhor e contra quaisquer pessoas, ó Pai, da sociedade, entre os irmãos, enfim, qualquer pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem orou com fé, ergue o pão um pouquinho para cima, assim, diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço, pelo Senhor, ter enviado teu Filho para padecer o seu corpo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Quem orou com fé, coma do pão. Graças a Deus. Agora ergue um pouquinho o cálice e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor, ter enviado teu Filho para verter seu sangue imaculado na cruz do Calvário para a purificação das nossas vidas de todo o pecado. Senhor, por meio deste cálice de vinho que simboliza o sangue de Cristo, eu renovo a minha aliança com o Senhor, com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Eu não sou bebeu do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos, por mais uma ceia que nós participamos, né? Estamos já finalizando. E
Não deixe de estar sempre lembrando do sacrifício de Jesus, da morte de Cristo, né? Que Ele morreu por nós. O que nós podemos fazer para retribuir a Cristo, né? Se ele for analisar, realmente não tem nada. Porém, o que nós temos que fazer de acordo com a Bíblia é nos assemelharmos a Ele, segundo o modo de vida dele. Quando ele veio aqui na terra, ele viveu para o Pai, não para si, né? Ele demonstrou todo o projeto do Pai, toda a vontade do Pai por meio de seu ministério. Foi tentado e sem ter caído em pecado, como a Bíblia fala. Então vamos buscar nele a força para nós continuarmos, porque com certeza a investida do diabo para nós pararmos é muita, mas a investida do Espírito Santo é constante, diária. Então que nós nos alimentemos do Senhor e andemos sempre em novidade de vida pela ação do Espírito Santo em nosso ser, que nos fortalece, que é Deus em nós, para que nós não caiamos, né? Não nos desviemos do propósito do Pai. E Jesus disse que é para nós cearmos até que Ele nós, né, fazermos isso. Ele disse: fazer isso em memória de mim até que eu. Então nunca deixe de estar na igreja e também principalmente no culto de Santa Ceia. Já tem levantado muitas pessoas para descredibilizar a obra de Deus, mas nós andamos não, e o trecho fala sobre isso, embora não tenha falado, nós andamos não por vista, e sim por fé. Então quem anda por fé não está vendo assim algumas coisas agora das promessas do Senhor, mas sabe, quem anda por fé, que elas existem e se manifestarão no momento exato. Amém? Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, abençoa com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação de Jesus. Dê a todos um final de domingo consolado, amado e encorajado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã no encorajamento, no consolo de Jesus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas do Deus não vai embora sem dar a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado. Nós terminamos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Como é que está a paz? Pai, você está fluindo, tipo assim, já na medida do tem dar certo, vai dar certo. O mais importante é isso. Vai dar certo. O mais importante é a coisa acontecer. E de final de semana, eu costumo fazer entrega agora.